sessão ordinária desta quinta-feira, o vereador Jair Pedro alertou que a prefeitura continua cobrando o IPTU e a taxa de lixo de imóveis que foram interditados pela Defesa Civil. Ou seja, as casas não estão mais sendo habitadas, seus proprietários perderam os terrenos, mas o imposto continua sendo cobrado. Inclusive, alguns imóveis estão sendo executados na justiça, não é, vereador? E nós estamos falando de 2009, quando aconteceu todas aquelas desgraças que todos sabem, que desde aquela época os moradores tiveram de forma, não porque queriam, porque foram obrigados a sair do imóvel, obrigados a ir pagar aluguel, obrigados a deixar suas casas e morar com familiares e deixar um imóvel fechado. Esses imóveis, desde aquela época, não são mais habitados, mas continuam anualmente recebendo o carnê do IPTU. E aí eu pergunto, quem mora nessa casa para ter que pagar coleta de lixo? Que lixo que é produzido numa casa interditada pela Defesa Civil? Que imposto, se aquelas famílias tiveram que pagar aluguel? É justo? Não vamos falar de lei. Não vamos falar de lei. Leis podem ser criadas. Vamos falar de justiça. É justo uma pessoa que teve que sair daquela sua propriedade, deixar uma casa fechada, servindo inclusive para fins diversos, menos o de moradia. É usada como local de ponto de droga, ponto de encontro, menos para a moradia daquela família. E o que nós queremos com isso eu já usei a tribuna ano passado, não me recordo em que mês, pedindo que fosse criado um projeto, e isso não é isenção de receita, pode ser criado, fazendo com que as pessoas que tiveram a sua casa interditada, o seu imóvel de forma obrigada tiveram que sair, por conta das enchentes de 2009, elas tivessem o seu IPTU isento. Nós hoje podemos presenciar senhores, senhoras, presenciar famílias que nunca tiveram o seu nome envolvido em questão judicial, hoje estão sendo executadas, cobrando na justiça o imposto que, ao meu ponto, no meu modo de enxergar, não é devido, até porque já há muitos anos eles tiveram, de forma obrigada, que desocupar aquelas casas. E o senhor tem conhecimento do que a prefeitura diz sobre isso? A última informação que eu tive, que é do ano passado, é que estava se estudando um projeto. Mas, infelizmente, na coisa pública, isso não é em Jaraguá, isso é em Santa Catarina, isso é no país, se estuda e se executa muito pouco. Enquanto se estuda, o oficial de justiça está batendo na porta de muitos trabalhadores que, de forma indevida, estão sendo executadas por uma conta que nós entendemos que não é justa. E há muitas pessoas nessa situação? Eu não tenho número exato. Esta é a época em que os vereadores são procurados, porque é a época que as pessoas começam a receber os carnezinhos de IPTU. Então, eu não tenho o número exato disso, mas baseado nas informações de 2009, é um número razoável. Mas também não importa se é uma família ou se é 100 famílias. Importa que uma injustiça está sendo feita com os nossos munícipes.